Fazendeiro encontra globo de 1.300 anos enterrado. Mas o que tinha dentro impressiona. A enxada bateu diferente naquela manhã. Benedito já tinha escutado muitos sons diferentes vindo da terra ao longo de mais de 30 anos trabalhando naquele pedaço de chão. Sabia distinguir o barulho da lâmina cortando raiz grossa, da lâmina batendo em pedra rasa, do ferro afundando em terra encharcada. Mas aquele som era outro. Era oco. Era fundo. Era como se o chão tivesse um estômago e ele tivesse batido nele. Parou. Olhou para baixo. Deu mais uma batida. O mesmo som, grave e redondo, subiu pelos braços dele até o pescoço. Ele ficou parado ali por um bom tempo, só olhando para o chão como se esperasse que a terra fosse falar primeiro. Não falou, mas guardou o segredo dela por pouco tempo a mais. Quando Benedito voltou com a pá e começou a cavar, o sol já estava alto. A terra daquele canto da propriedade era vermelha e dura, e o suor escorria pelo pescoço da camisa azul que ele usava toda vez que ia para o campo. Ele era um homem que não jogava fora nada que ainda servisse, então aquela camisa tinha mais remendos do que qualquer peça nova que ele pudesse comprar. E ele não ligava para isso nem um pouco. Cavou por quase 1 hora, jogando a terra para os lados, abrindo um buraco que crescia devagar, até que a ponta da pá raspou em algo sólido e curvo. Benedito largou a pá, ajoelhou na beira do buraco e começou a tirar a terra com as mãos. Aos poucos, uma superfície foi aparecendo, cinza, grossa, coberta de rachaduras finas como teias que o tempo tinha ido desenhando ali. Redonda, perfeitamente redonda. Era grande demais para ser qualquer pedra que ele já tivesse visto por aqueles lados. Quando ficou claro que não era uma pedra comum, que era uma esfera, uma bola do tamanho de um barril d'água virado, Benedito ficou sentado na beira do buraco sem conseguir se mover. Ele era um homem de poucas palavras. Tinha aprendido isso com o pai, que tinha aprendido com o avô, e nenhum dos três nunca tinha achado que o silêncio precisava ser preenchido. Mas naquele momento, olhando para aquela coisa enorme emergindo da terra, ele murmurou uma coisa, só uma coisa. Meu Deus! Não chamou ninguém naquela hora. Foi buscar água, bebeu, olhou de novo para o buraco, como se esperasse que aquilo fosse desaparecer quando ele piscasse. Não desapareceu. Ficou ali, aquela esfera enorme, com as rachaduras e o musgo verde que tinha sobrevivido debaixo da terra sabe lá como. Só de noite, quando chegou em casa com as mãos sujas até os cotovelos, é que ele contou para a esposa. Lorena estava lavando os pratos quando ele entrou pela porta dos fundos. Ela o conhecia fazia 26 anos e sabia na hora que alguma coisa diferente tinha acontecido, porque ele estava com aquela cara de menino que ela só via em muito poucas ocasiões. A cara de quando ele não sabia bem o que sentir. "O que foi?" ela perguntou sem virar do tanque. "Achei uma coisa no campo." "Que coisa?" "Uma bola." Lorena virou, enxugou as mãos no avental. "Uma bola. Uma bola de pedra, grande assim." Ele abriu os braços na largura de um barril, enterrada lá naquele canto que nunca produziu direito. Ela o olhou por um tempo. "Bêbado?" "Lorena." "Tô perguntando." "Não estou bêbado. Vou te mostrar amanhã cedo." E mostrou. No dia seguinte de manhã, Lorena foi até o buraco com ele, olhou para a esfera, ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse a única coisa que fazia sentido dizer naquele momento. "Benedito, você tem que contar para Dona Zuleika." Dona Zuleika era a mãe dele. 72 anos, artrite nas mãos, memória mais afiada do que qualquer faca que Benedito tinha guardado no paiol e uma relação com aquela terra que vinha de muito antes dele nascer. Era ela quem sabia a história de cada palmo daquela propriedade, porque era ela quem tinha ouvido o pai dela contar, que tinha ouvido o avô dele contar. Naquela família, a terra tinha língua, e Dona Zuleika era quem entendia o idioma. Ela morava na casa antiga, aquela que ficava nos fundos da propriedade, a uns 300 metros da nova. Uma casa de tijolos escuros, janelas pequenas e uma varanda onde ela ficava sentada toda manhã com uma cuia de chá entre as mãos nodosas. Benedito foi até lá antes do café.
A contou sobre a esfera sem enfeitar nada, direto ao ponto, como ela mesma tinha ensinado a fazer. Quando ele terminou, Dona Zuleika ficou em silêncio. Aquele silêncio dela que ele conhecia bem, o silêncio de quem está remexendo numa gaveta interna muito funda. Me leva lá, ela disse por fim. Mãe, o chão está irregular, a senhora pode... Me leva lá, Benedito. Ela caminhou até o buraco com o apoio do braço do filho, devagar, mas firme. Quando chegou na beira e olhou para baixo, para aquela esfera enorme e rachada, a mão dela apertou o braço dele com uma força que ele não esperava. Essa pedra, ela disse muito baixinho. Eu escutei falar dela. Benedito olhou para a mãe. Como assim? Mas ela não respondeu logo. Ficou olhando para a esfera por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. E quando virou para ele, os olhos dela tinham uma expressão que ele não sabia bem nomear. Não era medo, não era espanto. Era algo parecido com reconhecimento. Tem muita coisa que eu nunca te contei, ela disse. Sobre essa terra, sobre essa família. E aí Benedito soube que aquela manhã ia ser bem mais longa do que tinha planejado. Voltaram para a varanda da casa antiga. Dona Zuleika mandou ele buscar o chá. Sentou na cadeira de madeira que deformava no mesmo lugar há 30 anos e começou a falar. Ela disse que o avô dela, quando era jovem, tinha encontrado referência àquela pedra num conjunto de cadernos antigos que pertenciam ao bisavô. Não tinha sido Benedito o primeiro a saber que ela estava ali. Tinha sido o bisavô dele quem a enterrou. Benedito abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Enterrou? Por quê? Por causa do que tinha dentro. O silêncio durou um segundo. Dentro, ele repetiu. Dentro, ela confirmou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Dona Zuleika explicou o que sabia, que não era muito porque o avô dela tinha sido um homem cauteloso e não tinha deixado tudo escrito, mas o suficiente para que ela entendesse o que estava em jogo. Décadas e décadas atrás, quando aquela terra ainda estava sendo dividida entre as primeiras famílias que chegaram naquela região, houve um acordo. Um acordo feito entre o bisavô de Benedito e o bisavô de uma outra família que morava ali por perto, os Tavares. Um acordo que nunca foi registrado em papel, nunca foi levado a lugar nenhum oficial. Foi feito de palavra, como se fazia naquele tempo, entre homens que se respeitavam. Mas dentro daquela esfera de pedra havia alguma coisa. O bisavô de Benedito tinha colocado alguma coisa ali dentro antes de a enterrar, e a razão pela qual tinha feito isso era a mesma razão pela qual ninguém nunca tinha falado sobre aquilo em voz alta desde então. O que ele colocou lá dentro, mãe? Dona Zuleika olhou para as próprias mãos, as juntas inchadas, a pele fina como papel de seda. Uma carta e um mapa da terra que era para ser dos Tavares e que nunca chegou às mãos deles. Benedito levou um momento para entender o que ela estava dizendo, e quando entendeu, sentiu o chão firme debaixo dos pés oscilar um pouco, como se a terra tivesse respirado. Os Tavares. Aquele nome ele conhecia muito bem. A família vizinha, separada da propriedade dele por uma cerca de arame, que tinha gerado mais desentendimento do que qualquer coisa na vida dele. Adilson Tavares, o cabeça atual da família, era um homem com quem Benedito não trocava mais que 5 palavras por mês, e mesmo assim eram palavras curtas. A disputa entre as duas famílias pela linha exata do limite entre as propriedades vinha de muito antes de qualquer um dos dois ter nascido, e nenhum dos dois sabia exatamente de onde ela tinha vindo. Agora ele estava começando a entender. Olha, eu precisei parar aqui quando li isso pela primeira vez, porque a gente passa a vida brigando pelo que acha que é seu, e nem sempre sabe que a raiz de tudo pode estar literalmente enterrada no chão. Mãe, ele disse devagar, a senhora está me dizendo que o bisavô dele tinha direito a uma parte dessa terra aqui. Eu estou te dizendo que o bisavô de Benedito, seu bisavô, tomou essa decisão de enterrar a prova disso, por motivos que eu não sei exatamente quais foram. Ela parou. Mas eu sei que foi ele que fez isso.
E eu soube porque o avô dele me disse, quando eu já era casada com seu pai, que havia um segredo nessa terra, que havia algo enterrado aqui, que ele tinha medo de que alguém um dia achasse, mas que também tinha medo de que ninguém jamais achasse. Isso não faz sentido. Faz, filho. Faz todo sentido quando você está velho o suficiente para saber que algumas verdades são tão pesadas que a gente fica com medo tanto de carregá-las quanto de jogá-las fora. Benedito ficou em silêncio por um bom tempo. O sol estava subindo e ele devia estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, porque quando levantou da cadeira a expressão dele era de alguém que acabou de receber uma notícia que muda o chão embaixo dos pés. Mas a próxima coisa que ele disse não foi sobre a terra, foi sobre a pedra. Como a gente abre aquela coisa? Dona Zuleika deu um sorriso pequeno. O avô dele disse que ela tinha uma fresta, uma rachadura que não era rachadura, do lado sul. Benedito voltou para o campo, desceu ao buraco. Começou a examinar a superfície da esfera centímetro por centímetro, passando os dedos pelas rachaduras, procurando a que era diferente. O sol estava forte e o suor escorria pelo pescoço dele. Lorena tinha vindo junto desta vez e estava na beira do buraco olhando para baixo. Achou? Ainda não. É no lado de lá. Eu sei que é no lado sul, Lorena. Então vai para o lado sul. Ele deu a volta e achou. Era uma linha quase imperceptível, mais larga que as outras por talvez 2 milímetros, e corria em arco pela superfície da pedra como se dividisse aquela metade inferior de um jeito cuidadoso. Benedito colocou a ponta da pá ali e fez uma pressão suave. Depois, mais firme. A esfera resistiu. Resistiu mais. Ele fez força do jeito que se faz quando se sabe que a coisa vai ceder, mas não sabe quando. E de repente, houve um estalo seco, um chiado de ar antigo escapando, e a parte de cima da esfera se moveu. Não abriu completamente, apenas desencaixou como a tampa de um pote muito apertado que cede de repente. Lorena soltou um som de quem levou um susto. Benedito ficou parado. Depois, com muito cuidado, com as mãos tremendo um pouco e tentando não deixar isso aparecer, ele retirou a tampa de pedra. Dentro da esfera havia um espaço escavado, seco, por algum milagre que ele não conseguia explicar. E dentro desse espaço havia um embrulho de couro encolhido e escuro como madeira velha, mas inteiro. Ele tirou o embrulho com as 2 mãos, subiu do buraco. Lorena estava com a mão na boca. Sentou na beira, com os pés ainda dentro do buraco, e desdobrou o couro com muito cuidado. As dobras estavam duras, mas não quebraram. Dentro havia 2 folhas de papel, dobradas muitas vezes, finas como pele, mas inteiras, e a tinta nelas havia sobrevivido ao tempo de um jeito que não parecia possível. Ele não conseguiu ler tudo ali. A letra era antiga, cursiva de um jeito que não se usava mais, mas algumas palavras eram claras o suficiente. Viu um nome, viu uma data, viu um traçado que reconheceu imediatamente como o desenho de um limite de terra. E então compreendeu que a esfera não era um mistério, era uma caixinha, uma promessa enterrada por um homem que não tinha coragem de honrá-la em vida, mas que também não tinha coragem de destruí-la. A questão agora era outra. O que ele ia fazer com aquilo? Benedito voltou para a casa da mãe com o embrulho na mão. Ficou sentado à mesa com ela e com Lorena por mais de 1 hora, conversando em voz baixa, pesando cada palavra. Eram 3 pessoas tentando resolver em um dia algo que tinha ficado sem resolução por mais de 1 século. Lorena queria levar a um especialista, alguém que pudesse confirmar o que estava escrito antes de qualquer decisão ser tomada. Dona Zuleika queria que Benedito fosse falar com Adilson Tavares antes de qualquer outra coisa. Isso pertence à família dele, tanto quanto a esta terra pertence à sua, ela disse. E você sabe disso agora. Benedito não dizia nada. Ficava olhando para o embrulho de couro na mesa como se esperasse que ele falasse. O problema não era só o que estava dentro do embrulho, era o que aquilo significava. Se os documentos fossem autênticos, se o acordo original entre os 2 bisavôs tivesse sido o que Dona Zuleika acreditava que era, então uma parte da terra que Benedito tinha trabalhado a vida inteira, que o pai dele tinha trabalhado,
que o avô tinha trabalhado não era deles. Nunca tinha sido completamente deles. E Adilson Tavares, com quem ele mal se falava, era o herdeiro disso. Tem coisas que a gente descobre e fica com vontade de ter continuado sem saber. Mas aí a vida não dá essa escolha. O encontro aconteceu 2 dias depois porque Benedito precisou de 2 dias para reunir coragem para ir até a cerca que separava os 2 terrenos e chamar pelo vizinho. Adilson tinha 63 anos, era mais velho que Benedito por quase uma década, e havia entre os dois aquele tipo de rispidez que se acumula durante anos de pequenas ofensas não resolvidas. Uma cerca mal consertada aqui, um animal que passou para o lado errado ali. Coisas pequenas que foram engrossando com o tempo. Quando Benedito o chamou, Adilson veio com o olhar desconfiado de sempre. O que foi? Preciso te mostrar uma coisa. Tem um tempo que eu não te convido a entrar aqui. Mas hoje eu preciso pedir. Adilson ficou olhando para ele. Que história é essa? Achei uma coisa no meu campo, enterrada fundo. E o que estava dentro dela diz respeito a você. O silêncio durou um momento. Adilson cruzou os braços. Diz respeito a mim como? Da maneira mais direta possível. Vem comigo. Eles foram. Adilson viu o buraco, viu o que restava da esfera aberta, ouviu Benedito explicar como tinha achado, como tinha aberto, o que Dona Zuleika tinha dito. Ouviu tudo sem interromper, que era algo que Benedito não esperava dele. Quando chegaram à mesa onde o embrulho de couro estava esperando, Adilson ficou olhando para aquele objeto velho por um longo tempo antes de tocar. Dona Zuleika estava sentada na mesma cadeira de sempre. Lorena serviu água para os dois, sem que ninguém pedisse. Você leu isso? Adilson perguntou. Li o que consegui, a letra é difícil. E você entendeu o que está escrito? Entendi o suficiente. Adilson ficou mais um momento em silêncio. Depois, de um jeito muito inesperado, ele puxou uma cadeira e sentou. Não na ponta, como alguém que está pronto para sair. Sentou de verdade, fundo, como alguém que vai ficar. Meu avô, ele disse devagar, me disse uma vez que havia uma dívida dessa família com a de vocês. Não me explicou qual era. Só disse que havia uma dívida e que um dia ela seria cobrada ou perdoada, mas que ele não ia viver para ver isso. Parou. Eu achei que era figura de linguagem, coisa de velho. Dona Zuleika sorriu do outro lado da mesa. Os velhos falam em figura de linguagem porque é mais fácil do que a verdade direta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O que veio depois foi uma conversa que durou até o anoitecer. 4 pessoas ao redor de uma mesa, 2 documentos antigos que um especialista em letras antigas do vilarejo próximo foi chamado para confirmar 2 dias depois, e uma história de mais de 100 anos que finalmente tinha sido dita em voz alta. O mapa indicava uma faixa de terra ao longo do lado leste da propriedade de Benedito, uns 40 metros de largura por toda a extensão do terreno. Uma faixa que, de acordo com o documento, deveria ter sido transferida para a família Tavares numa data que nem Benedito nem Adilson conseguiam alcançar com a própria memória. Não tinha sido, por motivos que os documentos não explicavam completamente, mas que Dona Zuleika tinha uma teoria. O bisavô seu, ela disse para Benedito, mas olhando para Adilson, era um homem bom, pelos relatos, mas era um homem com muitas bocas para alimentar e pouca terra para dividir. Eu acho que ele tomou a decisão errada por um motivo humano demais. E aí não conseguiu destruir a prova, porque sabia que era errado. E aí enterrou. Ninguém disse nada por um momento. Que homem mais complicado, disse Lorena baixinho. A maioria de nós é, Dona Zuleika respondeu. O especialista veio. Confirmou que os documentos eram antigos o suficiente para bater com a época estimada, que a tinta era de uma composição que não era mais fabricada fazia muito tempo, e que os nomes escritos ali correspondiam às famílias que ambos descreviam. Não havia como provar com certeza absoluta, sem uma série de exames, que custariam mais do que qualquer um dos dois tinha condições de pagar. Mas ele disse que, na sua experiência de tantos anos lidando com papéis velhos daquela região,
Aquilo tinha todo o aspecto de ser genuíno. E foi aí que Benedito enfrentou a decisão mais difícil da vida dele. Não havia obrigação. Ninguém sabia daquilo além dos que estavam no quarto. Lorena tinha dito, numa conversa particular na noite anterior, que era dinheiro do filho deles, da neta deles, que aquela faixa de terra valia alguma coisa. Ela não estava sendo egoísta, estava sendo mãe e avó. E Benedito entendia isso. Ele mesmo tinha passado uma noite acordado pensando exatamente nisso. Mas havia outra coisa que ficava acordada junto com ele. A imagem do bisavô dele enterrando aquela esfera. Um homem que sabia que estava fazendo algo errado, mas que não conseguiu corrigir. Que deixou a verdade ali embaixo da terra intacta, esperando. Talvez esperando que alguém mais corajoso do que ele chegasse um dia. Na manhã do terceiro dia, Benedito foi até a cerca de novo. Chamou Adilson. Eu pensei muito, ele disse. Dormi pouco. Conversei com a Lorena. Conversei com a minha mãe. E eu preciso te dizer uma coisa. Adilson o olhava sem piscar. Essa terra que está no mapa é sua. Sempre foi da família de vocês. O que o meu bisavô fez foi errado, e eu não posso desfazer o que ele fez. Mas posso fazer o que ele não fez. Benedito parou, respirou. Eu vou transferir essa faixa para você. Do jeito certo, no cartório, do jeito que devia ter sido feito lá atrás. Adilson ficou parado. Por um tempo que Benedito não conseguiu medir direito, os dois ficaram apenas olhando um para o outro por cima daquela cerca que tinha sido motivo de tanta discórdia. Adilson então disse uma coisa que Benedito não esperava. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Por isso estou fazendo. Isso vai custar a você. Eu sei. Sua mulher concorda? Benedito hesitou. Ela chegou lá. Demorou um pouco, mas chegou. Adilson olhou para o chão. Depois olhou para o horizonte, para o campo dourado que se estendia atrás das duas propriedades. Ficou assim por um tempo. Minha mãe, ele disse por fim, tem 80 anos. Ela passou a vida inteira ouvindo falar que havia algo errado entre as duas famílias, mas sem nunca saber o quê. Ela culpou os seus antepassados, culpou os meus. Fez um sofrimento daquilo que durou décadas. Parou. Eu gostaria que ela soubesse o que aconteceu, a história completa. Você quer que eu vá lá contar para ela? Não. Quero que você e sua mãe venham jantar lá em casa, e a gente conta junto. Benedito ficou olhando para o vizinho, aquele homem com quem tinha trocado mais rispidez do que palavras gentis durante anos. E sentiu alguma coisa se mover dentro do peito, aquele tipo de coisa que não tem nome, mas que a gente reconhece quando acontece. Tá bom, ele disse. O jantar aconteceu no sábado seguinte. Benedito, Lorena e Dona Zuleika foram à casa dos Tavares, onde Adilson morava com a mãe, Dona Perpétua, 80 anos, cabelo branco como algodão, olhos ainda vivos e atentos. O embrulho de couro foi colocado no centro da mesa da cozinha sobre uma toalha branca, como se fosse uma coisa sagrada. Dona Perpétua ouviu tudo. Não chorou. Não gritou. Ficou muito quieta, como fazem as pessoas que já viram muita coisa na vida e sabem que a emoção verdadeira não precisa de barulho para existir. Quando todos terminaram de falar, ela pegou o embrulho de couro com as mãos trêmulas e ficou segurando por um momento. Minha avó me dizia, ela começou, com a voz levemente rouca de quem tem mais memória do que presente, que a terra guarda o que a gente não tem coragem de dizer, que ela é mais honesta do que qualquer pessoa. Olhou para Benedito. Sua máquina achou isso por acaso? A enxada. E sim, senhora, por acaso. Ela assentiu devagar. Não foi por acaso. Foi na hora certa. Eu sei que parece coisa de filme, mas tem horas que a vida real é mais bonita do que qualquer coisa que a gente pudesse inventar. A transferência da terra foi feita no cartório do vilarejo mais próximo 6 semanas depois. Não foi simples, porque essas coisas nunca são. Houve papéis, houve espera. Houve um momento em que um funcionário olhou para os documentos antigos com um olhar que sugeria que aquilo tudo era muito improvável para ser levado a sério. Mas Benedito foi paciente e Adilson também.
e ao final do processo havia uma faixa de terra transferida da forma certa, do jeito que devia ter sido há gerações. Nenhum dos dois comemorou com festa. Adilson mandou uma caixa de laranja da própria árvore para Benedito, que mandou de volta um saco de milho. Era o jeito deles de dizer o que não sabiam dizer com palavras. E a cerca de arame entre as duas propriedades continuou lá por mais uns meses. Mas numa tarde de outubro, Adilson apareceu com um rolo de arame novo e uma ferramenta na mão, e Benedito foi até lá sem que ninguém pedisse. E os dois consertaram cada poste podre, cada ponta solta, cada trecho que tinha sido motivo de discussão, sem falar de nada disso. Só trabalhando lado a lado, no silêncio do fim de tarde, com os campos dourados ao redor e o sol descendo devagar no horizonte. Dona Zuleika ficou sabendo pelo filho mais tarde. Ficou em silêncio um momento. Depois disse: "Isso é o que eu chamo de fazer as pazes com a terra." E a esfera? Benedito a deixou no buraco por um tempo, sem saber o que fazer. Depois, numa decisão que ele tomou sozinho numa noite sem dormir, foi até lá com uma carriola. Tirou a esfera com a ajuda de Adilson e os dois a colocaram num canto entre as duas propriedades, sobre um monte de pedras que improvisaram como base. Fica ali até hoje entre os dois terrenos, grande e rachada e coberta de musgo como um marco. Um lembrete. Dona Perpétua, quando soube, disse que queria ver. Adilson a levou numa tarde tranquila. Ela foi devagar com o apoio do braço do filho, parou na frente da esfera e ficou olhando por um bom tempo. Depois colocou a mão sobre a superfície rachada, com aquela delicadeza de quem toca uma coisa que entende. Mais de 100 anos esperando, ela disse, pedra mais paciente que qualquer pessoa que eu já conheci. Fim da história. Essa história me ficou na cabeça por muito tempo. A ideia de que um homem que fez algo errado não conseguiu destruir a prova, porque no fundo sabia que a verdade era maior do que ele, e que aquela verdade ficou esperando na terra, quieta, até que alguém com mais coragem chegasse. Conta pra gente, você acha que Benedito fez a coisa certa ao devolver aquela terra, mesmo sem precisar? O que você teria feito no lugar dele? Deixa nos comentários, a gente lê tudo com muito carinho. Muito obrigado por ficar até o final, de verdade. Não esquece do like e principalmente de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.